Oi, pessoal. Hoje em matemática vamos aprender a ordem das unidades de milhar, também chamada de quarta ordem, nas páginas 25 e 26 do livro APS. A ordem das unidades de milhar. Aqui nós temos um mapa e vamos localizar nele o Rio São Francisco. Então, o Rio São Francisco passa por toda essa região e deságua no Oceano Atlântico. Ele é considerado o rio mais longo do Brasil, nascendo em Minas Gerais e desaguando no Oceano Atlântico. Então, ele faz esse percurso aqui. O percurso dele, quer dizer, a extensão desse rio, é de 2.863 quilômetros. Então, de onde ele nasce até onde ele deságua, ele tem 2.863 quilômetros de extensão. Esse número que eu acabei de ler, ele pertence à ordem das unidades de milhar. Vamos observar no quadro de ordens como é que fica o valor de cada algarismo dele. Então, nós temos o 3 na primeira ordem, que representa a unidade simples, o 6 na dezena, na segunda ordem, o 8 na centena, terceira ordem. Aqui acaba a classe das unidades simples. Depois eu começo na classe dos milhares. Então, a quarta ordem, ela já pertence a uma próxima classe, que é a classe dos milhares. A cada 3 números, eu tenho uma classe. Então, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, pertence à classe simples. Da quarta ordem em diante, eu tenho a classe dos milhares. Então, a quarta ordem corresponde à unidade de milhar. Quem está localizado é o número 2. Então, nós lemos separadamente 2.863. Como que eu vou determinar esse número? Na primeira ordem, eu tenho 3 unidades. Na segunda ordem, eu tenho 6 dezenas, que é igual a 60 unidades. Na terceira ordem, eu tenho 8 centenas, que é igual a 80 dezenas ou 800 unidades. Na quarta ordem, eu tenho 2 unidades de milhar, ou 20 centenas, ou 200 dezenas, ou 2.000 unidades. Então, vamos lembrar aqui, ó, que os números pertencem a uma determinada ordem. Cada número, cada algarismo, ele tem que estar encaixado em uma ordem. Então, eu começo sempre a leitura de trás para frente, da direita para a esquerda. Então, eu tenho lá, primeira ordem, 3, segunda ordem, 6, terceira ordem, 8, quarta ordem, 2. Na primeira ordem, é a casa das unidades, o número não muda, 3. Na segunda ordem, temos as dezenas. 6 dezenas corresponde a 60 unidades. Na terceira ordem, temos a centena. 8 centenas corresponde a 800 unidades. E na quarta ordem, unidade de milhar. O número 2 corresponde a 2.000 unidades. Saiba mais. O Rio São Francisco tem grande importância para a região nordeste do país, pois permanece com fluxo regular de água ao longo de todo o ano, mesmo em períodos de seca na região. Então, na região nordeste, né, esse rio ele é muito importante, ele é fundamental, porque é um dos únicos rios lá que não seca durante a estiagem, durante o período que chove menos, né? E, além disso, as águas desse rio abastecem várias usinas hidrelétricas ao longo do percurso dele. Então, olha só, ele nasce no estado de Minas Gerais, passa pela Bahia, né? Abastece um pouco aqui, ó, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, para depois desaguar no Oceano Atlântico. Bom, agora vocês vão escrever a decomposição do número 2.863. Como eu decomponho, como eu reparto, divido esse número? Então, nós temos, ó, 2.863.
O 2000, esse número, o número 2, corresponde a 2.000 unidades. Então, eu posso colocar aqui, ó, 2.000 unidades. Mais, o número 8 corresponde a centenas. 8 centenas equivale a 800 unidades. O número 6 corresponde a dezenas. 6 dezenas é a mesma que 60 unidades. E o número 3, 3 unidades. Então, quando eu quero decompor o número, eu vou desmanchá-lo, seguindo as suas ordens. Unidade de milhar, centena, dezena e unidade, certo? A água, ela tem muitos usos. Além dela servir para produzir energia elétrica, também é usada na produção de alimentos. Por exemplo, nós precisamos da água para irrigar as plantações, também para dar de beber aos animais, na indústria, né? Para fabricar alguns alimentos, eu preciso da água. Então, veja quantos litros de água são usados para produzir alguns alimentos e realize as atividades propostas. Para produzir 1 quilograma de açúcar refinado, são usados 1.782 litros de água. E aqui está pedindo para vocês decomporem o número 1.782. Assim como eu expliquei no exercício 1, vocês vão decompor este número agora, 1.782, separando unidade milhar, centena, dezena, unidade. Quanto vale cada número? Na letra B, está dizendo que são usados 2.497 litros de água na produção de 1 quilograma de arroz sem casca. Olha quantos litros de água é necessário para produzir 1 quilo de arroz. Muito, né? Dê a ordem e o valor de cada algarismo no número 2.497, de acordo com a posição dele. E escreva como se lê esse número. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar o número 2.497 e com a flechinha indicar quanto representa cada número. Por exemplo, número 7 representa quantas unidades? Número 9 representa quantas dezenas? Número 4, quantas centenas? E número 2, quantas unidades de milhar? Desmembrando o número, certo? E aí, depois vocês vão escrever como se lê esse número. 2.497. Na atividade 3, é uma atividade de pesquisa. Vocês vão pesquisar e descobrir em que ano o homem pisou na Lua pela primeira vez e colocar a resposta aqui. Depois que vocês pesquisaram, vocês vão calcular quantos anos faz que o homem pisou na Lua pela primeira vez. Como que eu vou fazer esse cálculo? Para saber, eu preciso fazer uma continha. Essa continha vai necessitar que eu coloque o ano que nós estamos, 2021, menos o ano em que o homem pisou na Lua, para que eu descubra quantos anos que aconteceu esse fato, certo? Depois que vocês resolverem aí a continha, coloquem a resposta, ok? Pessoal, muito bem, façam com bastante atenção, espero que vocês tenham compreendido e até mais. Tchau, tchau.